Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda, este é o canal Juízo Econômico e juntos compartilhamos assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, programas de pontuação, cartões de crédito, milhas. Então, tudo aquilo que de certa forma envolve o seu dinheiro, eu tento compartilhar aqui com vocês nesse canal. E hoje, pessoal, vou estar fazendo aqui o vídeo tradicional aqui no canal, que eu faço todo mês, que é referente à carteira de investimentos aqui do Juízo Econômico, uma carteira que eu criei lá em setembro de 2023, tem performado aí relativamente próximo ali aos benchmarks, né, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Tivemos aí um ano ruim, o ano passado, começamos o ano bem este ano, e aí a gente está passando por um momento agora um pouco mais delicado, principalmente em decorrência aí dessas tarifas, esses problemas aí com os Estados Unidos. Então o Brasil ele é muito afetado por esses fatores externos que acabam prejudicando a economia local. De certo modo, pessoal, estou fazendo algumas realocações na minha carteira, essa que eu divulgo aqui para vocês, pensando principalmente em segurança. Então, para os próximos meses, aí, devido a esse risco, essa taxa de juros ainda estar alta no Brasil, então a gente tende a escolher ativos ali que sejam um pouco mais seguros, ou até mesmo a gente fazer operações de hedge, ali, de operações de proteção, para dar um pouquinho mais de segurança para a nossa carteira. Eu vou trazer aqui para vocês um resumo, pessoal, nem vi lá como que foi esse mês, dei uma olhada superficial só no resultado, eu vi que ficou quase 5% negativo, o Ibovespa também foi bem ruim, mas a gente vai entrar no detalhe juntos. Então bora lá pro vídeo. Não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like. Se você está chegando aqui, é novo, né, cogite aí se inscrever no canal, se você não for inscrito. Também compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares, porque isso ajuda bastante o canal. É a forma que eu peço aí a vocês para incentivar o meu trabalho, para que o YouTube entenda aí que o conteúdo é relevante e também distribua para as outras pessoas. Então bora lá pro vídeo, pessoal. Pessoal, sem delongas, já estou compartilhando aqui com vocês a plataforma do Status Invest, né, que eu já comentei. Então aqui eu faço os meus lançamentos, todas as minhas transações, eu vou colocando aqui e vou acompanhando com vocês. Tem uma visão bem simples, é uma versão gratuita, né, você tem outros sites, particularmente eu gosto dele. Vou compartilhar aqui, então a gente já tem o panorama geral aí da nossa carteira, mas a gente já vai dar uma olhadinha. Vamos olhar aqui, começar pelas transações, tá? Então tive algumas movimentações aí na carteira esse mês e eu acho que é bem importante a gente ver o que entrou e saiu aí da nossa carteira. Então no mês de julho, pessoal, vocês veem aqui que tem 6 operações que nós fizemos. Lá no dia... mais ainda, né? Lá no dia 10, tem umas 8 operações. Então o Banco do Brasil eu acabei comprando um pouquinho mais ali com preço um pouco mais baixo, trazendo aqui um preço médio do Banco do Brasil mais para baixo. Eu entendo que o Banco do Brasil ele ainda é uma boa ação, né? No entanto, a história que o Banco do Brasil tem aí é muito rica, então eu acho que ainda existe upside. Infelizmente, aí na semana passada teve ali um rebaixamento, né, do BTG para um preço-alvo de R$ 24,00. Então hoje estava em 20, caiu para 18 e pouco, mas com esse rebaixamento, então, o mercado ficou um pouco mais sensível e aí descontou um pouco mais ainda do Banco do Brasil. Mesmo com esse rebaixamento, né, a ação do Brasil ainda, na visão do BTG, é de R$ 24,00. E levando em conta todo o histórico que a gente tem, esse desconto por ser uma empresa do setor público ali, que tem bastante envolvimento aí com o governo, os preços estão relativamente ok. Eu fiz uma operação de proteção no Banco do Brasil, vou até fazer um vídeo sobre isso, porque às vezes a gente fica com medo de entrar numa ação, tendo medo que essa ação possa cair, né, ou sem saber se é o momento correto, e aí você tem alternativas que você faz aí
para ter um pouco mais de segurança, para ter uma cobertura. Se eventualmente desvalorizar muito, você não perde tanto, tá? Então eu fiz aqui uma proteção no Banco do Brasil e, enfim, aqui a gente comprou bastante Banco do Brasil, tá? Então a gente comprou 16 lá no dia 10, aí no dia 11 compramos mais 10, aí no dia 21 compramos mais 15. Então a gente foi, conforme ele foi caindo, a gente foi comprando um pouquinho. Então eu tinha um valor já para direcionar para o Banco do Brasil e eu fui fazendo isso de forma gradativa, tá? Então basicamente a gente comprou 31 quantidades aqui do Banco do Brasil. Além disso, compramos aqui mais fundos imobiliários, né? RZAK11, então o fundo também 6 cotas aí desse fundo. Fizemos aqui uma venda de Santos Porto Brasil, uma ação que ficou bem empacada na nossa carteira. Ela não tem muita volatilidade, então ela é bem tranquila, só que a gente não teve upside nela, então a gente até teve um bônus de dividendo lá quando a gente comprou ela, mas a gente não teve mais performance boa, então achei por melhor vender, né, e aproveitar esse dinheiro e alocar em outras ações aqui que eventualmente possam dar para a gente aí um outro upside, tá? Além disso, comprei também Caixa Seguridade, que foi a primeira ação que eu comprei aqui no canal. Então eu coloquei aqui mais 20 ações dessa, teve um desconto, né? Essa questão de taxa de juros aí mexe um pouco com as seguradoras. Eu achei também interessante adquirir um pouco mais da Caixa Seguridade, gosto do caso, né? Tanto Caixa Seguridade, BB Seguridade, né? Também é sensível, né? Porto Seguros também são empresas do mesmo segmento aí, bem interessantes. Também fizemos aqui uma aquisição de Tesouro IPCA. Então a gente sabe ainda que a taxa de juros está alta no Brasil, a inflação continua alta, então a gente também fez aqui uma aquisição. Todas essas movimentações aqui giraram mais ou menos uns R$2.000, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha e aí a gente vê como é que ficou a nossa carteira, tá? Então essas daqui foram as transações. Para dar uma olhada agora, vamos ver aqui proventos, bem legal proventos, eu vi acho que foi 160, se eu não me engano, esse mês, R$136, né, ganhamos de proventos aí no mês de julho. E aqui a gente tem a evolução da carteira, é legal que você acompanha mês a mês como que vai acontecendo essa evolução. E aqui a gente pode dar uma olhadinha o que aconteceu, né? Qual que foi as categorias aqui, se foi renda fixa ou renda variável. A gente vê que em fundos imobiliários tivemos R$83, em ações 53. Então ações aqui ajudou um pouquinho a performance aí dos nossos dividendos. Lembrando, pessoal, que a nossa carteira ela é bem diversificada, então eu tenho ações de crescimento, eu tenho ações que pagam dividendos e eu também tenho os fundos imobiliários, que é o dividendo que a gente quer. Então a gente quer buscar oportunidades de bons pagadores de dividendos, com um risco relativamente médio, ali baixo, e tentando performar aí durante todos esses meses, tá? Então foram R$136 no mês de julho, relativamente acima dos meses anteriores, né? Então no mês passado, retrasado, a gente teve R$90, aí lá em maio a gente teve um esporádico, mas basicamente a gente está com 70, agora foi para 80, né? De dividendos de fundos imobiliários e mais dividendos esporádicos de ações. Então é uma maneira bem legal para a gente analisar, e quando a gente olha o período, né? Estou falando aqui de quase 2 anos, né? Então quase 24 meses, 23 meses, a gente está falando de R$2.700, que é um valor médio bem interessante, né? A gente olha aqui, comparando o valor que a gente tem na carteira, comparando a diversificação, é um valor bem atrativo. Então, se você divide isso daí ao longo do tempo, vai dar mais de R$100 aí por mês, o que de certa forma é bem interessante, levando em conta além da valorização aí da nossa carteira. Aqui tem os dividendos, né, que a gente recebeu, então, dos fundos imobiliários, né, que pagam aqui todos os meses, né? Você vê aqui uma recorrência, né? Tivemos aqui um percentual relativamente dentro do esperado, né? RZAK aqui tem um yield mais alto, porque a gente estava com o preço dele, um custo ali baixo, então a gente tem um yield on cost aqui de 16%, que é bem atrativo para a gente, tá? E a gente também tem ações, né? Então as ações que pagaram aqui esse mês também vão estar descrito aqui, a gente consegue analisar, tá? Então, visualizando aqui, vamos colocar todos. Aí a gente vê o que veio esse mês aqui de ações, tá? Ó, veio CSN Mineração, né? Então CMIN 3 pagou aqui pra gente R$40 de dividendos, o que ajudou aí um pouquinho nos nossos dividendos aí da carteira, tá? Olhando agora a rentabilidade, foi um pouquinho dolorida esse mês, esse daqui que eu tinha visto. Olhei, acho que estava em 5% negativo, 5,5% negativo no mês de julho. Então, que foi bem ruim aí pra gente, tá? Quando a gente compara com o Ibovespa também teve
menos 4, né, 4 e pouquinho, então a gente conseguiu ser pior que o Ibovespa esse mês, porque a gente teve bastante recuo de ações que a gente tem uma posição grande, então o Sabesp saiu lá de 120 para 107 reais, Alpargatas também, né, de 9 e pouco para 8 e pouco, que são valores bem altos, né, percentuais, aí quase 10%, algumas até mais de 10%, mesmo com fundos imobiliários ali bem neutro, teoricamente esse mês, e mais renda fixa ainda para tentar parear, né, esse resultado da nossa carteira, a gente tem um resultado bem ruim, tá? A gente vai buscar isso, a gente está tentando fazer alocações agora para o mês de setembro, para o mês de agosto, justamente para tentar minimizar isso e encontrar ali algumas performances aí no mercado, onde a gente consiga ter um diferencial se comparado aí com o Ibovespa, se comparado com o CDI, tá? Que a gente tem mais ou menos a alocação para a gente aqui, a correlação de risco-retorno, nem vou entrar nesse detalhe. Vamos dar uma olhada lá para o nosso patrimônio, né? O que aconteceu com o nosso patrimônio no mês de julho? Então, em junho nós estávamos com 30.770, em julho a gente caiu para 30.197. Então tivemos uma redução de patrimônio mesmo fazendo novos aportes. Por quê? Porque 5% é um valor bem grande, né, pessoal? Então, quando a gente compara 30 mil, eu estou falando de R$ 1.500 aqui de regressão. Então, mesmo fazendo os aportes aqui, a gente tem ainda esse desconto, que é bem dolorido esse mês. Por isso que é importante você ficar atento no mercado, porque essa volatilidade pode acontecer, tá, pessoal? Então, pode diminuir um mês, e aí você tem que encontrar oportunidades. Às vezes você acaba comprando mais ações, aproveitando essas quedas. Às vezes você faz realocações, sai de papéis que realmente estão ruins, tá? Então é importante você fazer um acompanhamento aí periódico aí da sua carteira, quinzenal, mensal, que é bem interessante, tá? Então, mesmo a gente fazendo esses aportes, a gente ficou negativo. Aqui a gente tem um resumo, a gente vai colocar aqui no mês 7, a gente vai ver o que a gente fez. Então, a gente vendeu R$550, a gente teve aqui ganho mais de R$100 na venda e compramos aqui praticamente R$3.000. Então, compramos aqui parte de ações, compramos na Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Fundo Imobiliário, RSAC, e compramos mais 1.200 de tesouro. Então, a gente colocou bastante dinheiro na carteira e mesmo assim a gente acabou regredindo devido a essa performance negativa no mês de julho. Não é algo preocupante, pessoal, né? Que nem eu comento, justamente a gente trabalha com renda variável, lógico que a gente não quer ver esses números, mas números que podem acontecer e a gente tem que estar preparado para isso e encontrar aí possíveis oportunidades para reverter esses números, né, buscar um percentual melhor aí de ganho para a carteira no mês seguinte. Aqui a gente tem o panorama da nossa carteira, então temos 9 ações, temos esses resultados, então a gente verifica aqui que tem Raia Drogasil aqui nessa casa dos R$14 já há algum tempo, então realmente tem deixado a desejar. Ainda bem que é uma posição pequena que nós temos aqui. Além disso, temos IRB também, né, na casa dos 44, também já há algum tempo, também uma posição pequena. Mas a gente tem aqui CSN Mineração, que deu uma reduzida, já é uma posição um pouco maior. E Banco do Brasil, aí, que a gente está com 100 cotas agora, perdendo aí 16%, tá? Então, para a carteira aqui é um prejuízo. Depois eu mostro como eu fiz esse hedge, né, e consegui diminuir um pouquinho disso. Então, aqui eu estou com 370 negativo no Banco do Brasil, mas eu fiz um hedge, então eu tive lucro de R$150 trabalhando com opções, o que de certa forma diminui aqui esse resultado negativo. Mas eu nem vou colocar aqui na carteira, porque é outra estratégia, tá? Eu até vou compartilhar isso em outro vídeo de maneira mais detalhada com vocês, tá? Aqui temos também os fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários, de certa forma, se mantém ali já há alguns meses bem estáveis. A gente tem algumas alocações positivas com XPMOL, temos também com HGLG e o GARI, né, que também tem performado positivamente aí nesse período. Mas aqui a gente tem alguns, né, o CAFOF eu já comentei, ainda não tirei da carteira, ele está se mantendo nessa faixa dos 70 e poucos reais, então não tirei, eu falei se ele diminuísse eu iria tirar, por enquanto ele está mantido na carteira. Além disso, temos Tesouro, né, pensando aqui em IPCA, pensando na inflação, R$8.000, e mais títulos aqui de lastreio com renda fixa, CDBs do Banco Original, um outro aqui do Banco Inter, e tenho uma quantia guardada lá no 99Pay,
que é uma conta remunerada, então ela está pagando 110, na verdade, acaba ganhando um pouquinho mais, porque tem os bônus do 99, e eu acho que estava rendendo 120, mas como ele oscila, né, eu coloquei a menor taxa ali, que é o 110, e a gente vai manter esse caixa ali até encontrar uma boa oportunidade pro mês de agosto, né, senão a gente vai encontrando uma outra melhor qualificação para esse dinheiro, né, para a gente ver onde a gente consegue colocar ele pensando em rentabilidade para nossa carteira, tá? Olhando aqui então o panorama geral, a gente vai ver aqui na composição, então a gente vê como é que está a distribuição, então você vê que está bem equilibrada a nossa carteira, ações, fundos imobiliários, tesouro. Fundos imobiliários acho que preciso enxugar, tem alguns que não estão performando legal, então talvez eu consolide, ele tire uns dois e acaba fazendo uma realocação dentro da própria categoria, tá? Mas de forma bem simples, eu acho. E aqui a gente tem também a evolução, um pouquinho sobre a composição, né, como que a gente vai distribuindo, a gente vê que a parte que foi aumentando ali, a parte amarela, né, que tem uma relação com o Tesouro Direto, a parte de renda fixa, então você vê que de certa forma está bem equilibrado, tá, pessoal? Então foi um resultado negativo, né, menos 5,5 praticamente para nossa carteira, um resultado sensível esse mês, não queria ter tomado esse prejuízo, mas infelizmente fomos prejudicados aí por ações externas. Realmente o Brasil está muito sensível, né? Então não é nem questão da política aqui dentro, mas principalmente ruídos externos, então prejudicaram a nossa carteira. Eu quero buscar alguma outra alocação que gere para a gente ali uma segurança, uma proteção, então é isso que eu vou tentar trazer para a nossa carteira aí para esse mês, justamente para a gente não ter tanta volatilidade e tentar ganhar do Ibovespa, que é um benchmark que a gente almeja ganhar, né? Além de você ganhar do CDI, da taxa de juros Brasil, que é o investimento zero risco, a gente precisa ganhar do Ibovespa, que é o benchmark de renda variável. Então é isso que a gente busca. No período total a gente tem ganho, mas esse último mês realmente foi um pouco, perdemos ali um pouquinho de diferença com o Ibovespa, tá? Me conta, pessoal, se vocês têm gostado aí dessa série, né? O que você faria diferente? Se você tem sugestões também de ações, de renda fixa, renda variável, coloque aqui no conteúdo, que eu faço vídeos especificamente sobre isso, e quem sabe, né, eu não coloco aí algumas dessas sugestões na carteira aqui do Juízo Econômico para a gente ver como é que ela performa, tá? Além disso, não esqueça de deixar aquele like, um comentário ajuda muito aqui o canal, compartilhar esse vídeo também com amigos, familiares e ativar as notificações para o YouTube avisar você quando eu lançar vídeo novo aqui. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado e até a próxima.